Bom, companheiros, muitos estão ali em torno do Templo de Salomão, onde abriga simbolicamente a arca do Senhor dos Exércitos, o Deus de Davi, né, o Deus de Israel. E o Bispo Macedo trouxe para esse país o símbolo, a ideia do Senhor dos Exércitos. Agora, o nome, como se vê, é muito sugestivo. É o Deus da guerra, Deus de luta, Deus de morte. E as pessoas estão ali em torno desse símbolo que é a arca do Senhor dos Exércitos. Será possível que as pessoas que estão ali em torno desse templo de Salomão, será que eles não veem que o Deus que eles veneram é o Deus da morte, o Deus da guerra, o Deus da discórdia, o Deus da disputa? E ainda usam também um nome de Jesus, como se este fosse uma divindade. Dizem que toda a terra, adoraria a besta. A besta é aquele que se diz o herdeiro, o senhor, o, aquele que se diz a fonte de salvação de toda a humanidade, aquele que se diz dono de tudo que existe. As pessoas temem, temem essa besta e não veem de que um nome se diz divino e que reivindica o lugar, o poder de um Deus Criador, se dizendo o Senhor da vida e da morte de toda a humanidade. Será que eles não veem que alguém está reivindicando o lugar de um Deus? E eles o amam, eles o aceitam, eles o adoram. E ainda assim temem um dia amar o que dizem ser a besta. Se você é religioso, se você é cristão, se você é um temente, e alguém lhe perguntar para que você diga sinceramente, você amaria a besta? Não, você pode dizer, só se eu for enganado. Eu poderia amar a besta se for enganado. Quem é a besta? O que faz a besta? Qual é o, a, a, a ação dessa besta? Dizem que é conquistar o coração da humanidade e se posicionar no lugar de Deus. Agora eu lhe pergunto, companheiros, qual o nome aqui na humanidade, no planeta Terra, qual é o nome daquele que se diz o herdeiro da existência, o herdeiro da vida, o herdeiro de toda a criação, a causa, a razão da sua existência? Qual é aquele que se diz ser o único caminho para a salvação, para a vida eterna? Quem é que reivindica os direitos, a herança de um Deus? Poxa, não é a besta? Não é a besta aquele que vai se posicionar no lugar de Deus? Não é a besta que vai querer fazer com que as pessoas o adorem? Agora eu te pergunto, companheiro, quem é que as pessoas adoram? Quem é que lhe promete
céus e infernos. Quem é que diz que é o único caminho? Bom, companheiros, o meu comentário é exclusivamente em relação ali à arca do Senhor dos Exércitos, o Senhor da Guerra, que o Bispo Macedo está implantando aqui na nossa região. Eu penso que essa ação do Bispo Macedo, embora, é claro, foi uma estratégia bem planejada, ele fez, ele ganhou, ele, ele fez um investimento muito grande, ele ganha muito, embora ele fez uma coisa grande e proveitosa para ele, essa igreja, desse templo universal, não é a obra desse companheiro Macedo. Isso é obra de uma ação muito mais importante. Uma ação desígnea, uma ação designada. Porém, eu penso que esse Macedo fez, construiu, mas não é aquilo que ele esperava que vai habitar aquele lugar. Eu penso que por algum motivo, é claro, mesquinhos, eu sei que sim. Por motivos mesquinhos, eu sei. Mas eu penso que por algum motivo mais desígnio, foi feita a construção do Templo de Salomão. Uma, uma, uma bandeira, um estandarte muito importante na questão de religiosidade no mundo inteiro. Eu penso que isso é uma coisa bastante impressionante, o que esse bispo Macedo fez, tentando trazer à tona a, a força, o poder, a influência do Senhor dos Exércitos, o Deus da Guerra. Bom, companheiros, esse é o meu pensamento. Ainda tem a questão de quem é que construiu o Templo de Salomão. Bom, foi Salomão. Agora eu te pergunto, o fruto de um enlace homicida, porque Davi matou o pai, o marido da mãe de Salomão. O fruto de um enlace criminoso homicida é que construiu o abrigo da presença de Deus sobre a terra. E não esquecendo que, nessa ocasião, o próprio Deus falou que ele não habita em construções, em templos feitos por mãos de homem. Ainda assim, as pessoas estão dizendo que ali o templo que o Macedo construiu é a habitação de Deus. E quando houve a promessa de um Messias, de um Salvador, de um rei, de um herdeiro para Davi, para o reino de Davi, disse que, sim, que quem construiria o templo para a morada de Deus seria um filho nascido da semente, da descendência de Davi. Agora, dirigir a Salomão esse feito, aí é um critério próprio, porque Deus disse que não habita em templos feitos por mão de homens. O templo que Salomão fez foi um templo feito por mãos de homens. E se Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, o templo de Deus é um templo feito pelas mãos de Deus, é o corpo de um homem. Será que não se percebe de que não é o... Bom, companheiros, eu vou deixar por aqui, porque já está passando bastante tempo e nem sei também se eu vou conseguir postar essa mensagem.
Mas esse é o meu pensamento em relação à construção do Templo de Salomão e também em relação aos construtores, da dignidade de quem foi, de quem dizem ser o causador, o construtor da morada de Deus, morada da arca, do Deus dos exércitos, o Deus da guerra. Bom, companheiros, esse é o meu pensamento. Eu sou ateu, mas fiquem com Deus.